Boa noite, paz seja com todos. Mais uma vez estamos aqui no dia 7 de janeiro de 2022 para mais uma jornada, mais um passo da nossa jornada e da leitura bíblica durante um ano. Hoje nós estamos lendo aqui o capítulo 19, 20 e 21 de Gênesis, onde o capítulo 19 narra o momento em que os anjos eles chegam a Sodoma e Gomorra e avisam Ló para que se retire da cidade com a sua família, né, porque ali haveria destruição. Então, a primeira lição que nós podemos já meditar e tirar disso é que muitas vezes Deus nos tira, né, de locais e situações para poupar as nossas vidas. Então nós devemos também exercitar, né, aprender a sair. E muitas vezes parece que estamos perdendo, não é mesmo? Mas tudo tem a sua explicação e tudo é provisão de Deus. Então os homens daquela cidade, eles tentam abusar sexualmente, né, dos anjos, e os anjos fazem com que eles fiquem cegos. E também os anjos anunciam a situação, né, da destruição de Sodoma e Gomorra, e Ló ele tenta avisar os seus genros, mas os seus genros pensam que ele está zombando, que ele é um zombador. E nós percebemos que na fuga, os seus genros realmente não foram com eles. Então eles não acreditaram naquela palavra, né? Então a salvação é para quem crê, né? E neste caso os genros de Ló, infelizmente, eles não puderam aproveitar esta oportunidade. Os anjos ali ficam insistindo com Ló, né, e sua família, eles começam a demorar, e a Bíblia diz que eles tomam a família de Ló e a sua esposa, né, as suas filhas, ali pelas mãos, porque Deus é pontual, viu, irmãos? Deus não atrasa. Então os anjos mandam que Ló fuja para os montes, mas ele pede para ir para Zoar, ele fica um pouquinho confuso, era uma cidade próxima, né? E quando eles estão indo, desce fogo e enxofre ali sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Então as cidades foram sentenciadas, né, à destruição. E isso mostra também como Deus abomina o homossexualismo. Aqui é uma das evidências, né? Como a palavra de Deus, nós vamos ver, ela está cheia de objeções a esse tipo de prática, mas a cidade de Sodoma e Gomorra também, ela é uma prova de que Deus ele não gosta, né? Ele não aprova esta prática. E é uma das poucas cidades ou poucos momentos em que Deus ele faz a sentença daquele lugar quase que imediata, né? Em alguns outros lugares, Nínive, por exemplo, que nós conhecemos a história que Jonas ele foi comissionado a pregar o arrependimento. Então Nínive ainda conseguiu uma chance. No caso de Sodoma e Gomorra, parece que já foi sentenciada mesmo à destruição. As filhas de Ló decidem então, porque os seus maridos não foram, engravidar do seu pai para que a sua semente, né, fosse perpetuada. Não vemos aqui, não há aqui uma boa ação deste ato sexual incesto, né? Nasce os moabitas e amonitas, que foram os povos grandes inimigos de Deus. Eles são descendentes deste momento, né? Deste ato sexual incestuoso das filhas de Ló. No capítulo 20, nós temos Abraão indo para Gerar. É interessante que nós vamos ler aí para frente, se eu não me engano, no capítulo 26, que Isaac, o seu filho, tem a mesma atitude, né? Então Abraão aqui, ele vai para Gerar, e chegando ali, com medo dos homens daquele lugar, porque Sara era formosa, então ele tinha medo que os homens tomassem Sara, né, e o matasse, né, para que ficasse com a sua esposa. Ele disse que Sara é sua irmã, e de fato ela era meia irmã, que ela era filha de do pai de Abraão com outra mulher, né? Então Deus ele vai avisa Abimeleque, o rei dali de Gerar, por sonhos, né?
para que ele não tocasse em Sara, porque ela era mulher de Abraão. Então Abimeleque restitui Sara sem ter tocado nela, né, por aviso de Deus. Abraão ora por Abimeleque e as suas mulheres voltam a gerar filhos, pois Deus, por conta de Sara, havia, né, cerrado as madres, então elas não poderiam mais engravidar nem gerar filhos. E no capítulo 21, nasce Isaac, o filho da promessa, no tempo determinado por Deus, né? Não mais e nem menos. Então nasce Isaac, que era realmente o filho que Deus prometeu. Abraão circuncida Isaac no 8º dia, conforme o sinal da aliança, né, determinado por Deus, que Deus pediu para que fizesse, assim como um sinal da aliança de Abraão com Deus. Né? Sara também neste capítulo expulsa Agar, e junto com o filho Ismael. No momento ali Abraão não aceitou muito bem, porque afinal de contas Ismael também era seu filho, mas Deus confirma, diz para Abraão que ele pode ficar sossegado e despedir ali o seu filho e Agar, a serva de Sara, que ele também faria dele uma grande nação, Ismael. Né? Então esta é a prova, né, de que Deus é fiel. E aqui também, irmãos, existe uma coisa interessante, né, para nós pensarmos. Abraão, ele consentiu junto com Sara neste projeto de gerar, né, Ismael através de Agar. Isso, no fundo, tem uma certa desconfiança da promessa de Deus, né? Tem a intervenção humana no plano de Deus, naquilo que Deus propôs para que eles fizessem. Então tem uma série de coisas que pode ter desagradado a Deus com essa atitude, né, de Abraão. E eu acredito que neste momento, certamente Abraão estava com o coração muito ferido por ter que mandar o seu filho, né, também Ismael, embora. Isso prova, irmãos, que tudo que nós fazemos, ele tem uma consequência para a nossa vida. Por isso nós não devemos tomar atitudes sem antes orarmos a Deus, buscarmos direção de Deus. E se não estivermos confortável, né, com esta direção que Deus nos dá, nós devemos procurar os nossos líderes espirituais, é isso mesmo. Conversar, trocar uma ideia, isso é muito importante para nós seguirmos na direção certa. Né? Então, aqui nós temos esse caso. Então Abraão despede aí Ismael e Agar pelo deserto de Berseba, diz a Bíblia, e acaba a água. Então Agar, para não ver o seu filho morrer, né, Ismael, ela se afasta. A Bíblia diz que a distância de um tiro, né, de flecha, para que o filho morra ali, talvez sem água. E neste momento Deus, o anjo do Senhor, ele fala, né, com Agar. Ela abre os olhos e a Bíblia diz que Deus ouviu a voz do menino, né? Isso também é um fato interessante. Ouviu o menino, e então eles ali tiveram água, né? Um poço d'água. Ela toma, dá para o menino também, e eles continuam a jornada e não morrem naquele momento. E também continua dentro da promessa. Aqui, só abrindo um parênteses, né, só para nós meditarmos, aqui dizem, né, os historiadores aí, a história, que Ismael, ele gerou toda este mundo muçulmano que nós conhecemos. Né? Então, por isso a constante guerra entre os muçulmanos, né, com Israel, os filhos de Abraão, aí, que são descendentes de Isaac, né? Porque na verdade eles reivindicam a primogenitura para Ismael, porque Ismael é o primeiro filho de Abraão, mas ele não é o filho da promessa, tá? É só para nós entendermos um pouquinho. Mais tarde, Abraão faz uma aliança lá com Abimeleque, rei de Gerar, e ele habita por um bom tempo ali na cidade, na terra dos filisteus. Então esta é a leitura aí dinâmica, né, podemos dizer assim, do dia 7, e amanhã nós estaremos aqui novamente para fazer a leitura aí dos 3 capítulos de amanhã. Até amanhã, que Deus te abençoe
E fique firme, nós vamos chegar até o fim da leitura desta Bíblia em nome de Jesus. Deus te abençoe.